Então, pessoal, nosso tema de hoje é potenciação, né? Esse é um tema de revisão. Esse tema eu estou fazendo para os meus alunos lá do ensino médio. Obviamente que se você está com dúvida, você também pode retirar suas dúvidas aqui, né? Se você ainda não é meu aluno aqui na plataforma, pode ser aqui no YouTube. Então, se cadastra aí, né? E passa a ser meu aluno. Se inscreve aí no canal. A gente está quase chegando aí aos 100 inscritos, né? Isso para a gente é muito bom. Ajuda bastante a divulgar o canal e dá para a gente novas possibilidades aí ao canal. Beleza? Então, depois de fazer o jabazinho aqui, né, quem me pediu, né, vou mandar um salve aí também para a Keren, né, que me pediu o tema, e para Maria Vitória. A Keren, na verdade, ela me pediu o tema pensando em potências, né, cujo expoente é um número fracionário, né, então um número racional. E a Maria Vitória, na verdade, ela queria trabalhar com notação científica. Mas como é importante que a gente tenha um conhecimento, né, um pouquinho aprofundado sobre a potenciação de modo geral, eu preferi fazer um passo a passo desde o início da potenciação, beleza? Então, se você também é uma pessoa que está com dificuldade nesse tema, essas aulas talvez sejam úteis para você. Então, eu vou começar de algo bem básico, né? O que é uma potenciação? Então, eu vou colocar aqui dois exemplozinhos. Então, eu vou colocar aqui o exemplo 1. Né? Como é que vai ser o meu primeiro exemplo? Né? O primeiro exemplo vai ser o seguinte. Imagine que eu tenha aqui 2 elevado a 3. O que seria 2 elevado a 3? Né? Isso aqui tem uma leitura para se fazer, tá certo? Eu vou dizer como é que é a leitura também. 2 elevado a 3 é 2 vezes o 2 vezes o 2, tá certo? Então, repara só, esse 3 que está aqui em cima, né, ele é um número de repetições, né, da multiplicação. Então, ele é um número de repetições, tá certo? Todos esses camaradas aí, eles têm nome, né? Então, esse 3 aqui, a gente vai chamar ele de expoente, tá certo? Expoente, né? Esse camarada aqui embaixo, a gente vai chamar de base, né? Então, para a gente, esse aqui, o 2, vai ser o que a gente chama de base, tá certo? Isso tudo junto aqui, 2 elevado a 3, né? Isso tudo junto aqui, a gente vai chamar de potência, tá certo? Então, isso tudo junto aqui, a gente vai chamar de potência. Essa potência, ela ainda está numa forma implícita, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ela ainda não foi calculada, né? Quando a gente resolve isso aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Né? Então, aqui, 8. A gente vai dizer que isso aqui também é uma potência, só que agora na forma explícita, ou seja, já está calculada. Né? Eu já estou mostrando qual é o resultado. Aqui é uma potência, mas não está na forma explícita, né? Está na forma implícita ainda, não tem o resultado. Aqui eu já tenho o resultado da potência, tá certo? Em determinados casos você vai poder deixar assim mesmo, em determinados casos você tem que calcular e achar o valor 8, tá? Depende do que você está fazendo com as potências, beleza? Bom, aqui tem uma leitura, né? Como é que a gente faz a leitura disso aqui? Né? Então, a leitura disso aqui, como é que é feito? No caso do expoente 2 e do expoente 3, o expoente é o de cima, tá? Aqui é a base. Então, no caso do expoente 2 e expoente 3, a gente vai fazer assim, 2 elevado ao cubo, tá? Então, 2 elevado ao cubo. Então, elevado ao cubo. Por que cubo? Porque se você pegar um cubo, né, cujas arestas são 2, né, ou seja, a profundidade, a altura, né, e a largura forem 2, você pode calcular o volume do cubo. E aí o volume do cubo seria 8 unidades cúbicas. Né? Então, se eu estou trabalhando aqui com 2 unidades de comprimento, eu tenho no final 8 unidades cúbicas. Se for metro, 2 metros, 8 metros cúbicos, e assim por diante. Tá certo? Então, como lembra a questão do cubo, fica cubo. Tá certo? Da mesma forma, quando está elevado ao quadrado, né? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vou fazer aqui um exemplo 2. No exemplo 2, eu vou escrever aqui agora
5, vamos colocar 7. 7 elevado a 2. 7 elevado a 2. Tá? Quando eu pego 7 elevado a 2, ó, de novo, isso tudo aqui é potência, né? Então, ó, você já aprendeu, né? Isso aqui é potência. Esse 7 aqui, ó, é base. Por que é importante saber isso, né? Porque alguém pode te cobrar isso. Ah, a base de uma potência é tanto. Aí você já sabe do que a pessoa está falando, tá certo? Esse camarada aqui, o 2, é o expoente. Você já sabe que o 7 vai ter que se repetir quantas vezes? 2 vezes, né? Quem manda é o expoente. Então, ó, isso vai ser o quê? Isso vai ser 7 vezes 7. 7 vezes 7, que vai dar o quê? Vai dar 49. E 49 para a gente vai ser quem? Vai ser a nossa potência, né? Então aqui ó, é a nossa potência. Beleza? Tranquilo então. Agora, como é que eu faço a leitura disso, né? Como é que eu faço a leitura desse aqui? Bom, a leitura desse aqui é simples também, ó. O 2, como expoente, ele dá a seguinte interpretação, né? Imagine que eu tivesse um quadrado de lado 7. Se eu quisesse saber qual é a área desse quadrado, o que eu faria? Faria 7 vezes 7, que daria 49. Então, se eu estou trabalhando com 7 unidades de comprimento, eu tenho 49 unidades de área, tá certo? Então, o 7 ao quadrado, né, vai ser ao quadrado por quê? Porque lembra o cálculo de área de um quadrado, né? E aí, a gente vai escrever isso, né? Assim, ó. Vai escrever da seguinte forma. A gente vai escrever 7 elevado ao quadrado. Beleza? É isso que a gente tem aqui de diferente para o 2 e o 3 como expoente. Tá? Com 3 a gente fala elevado ao cubo, com 2 no expoente a gente fala elevado ao quadrado. Vamos fazer só mais um exemplozinho aqui, ó, que vai fugir do cubo e do quadrado. Então vamos fazer aqui um exemplo que vai ser o exemplo 4. Ou o exemplo 3, quer dizer. Então vou fazer aqui o seguinte, ó. O meu exemplo agora vai ser 5 elevado a 4, né? Agora tem uma maneira diferente de escrever isso aí, tá? Então, ó, de novo, isso aqui é a minha potência, né? Eu sei que você já está cansado de ouvir isso, mas é bom para você fixar. Vai repetindo comigo na sua sala aí, né? Isso aqui é a sua potência, fala para todo mundo ouvir. Depois escreve nos comentários aí se alguém na sua casa falou que você é maluco por ficar repetindo isso. O 4 é o expoente. E agora você vai fazer a conta, ó. Você vai fazer a conta aqui embaixo, né? Como é que vai ser essa conta? Você vai fazer o 5 repetido quantas vezes? Muito bom. 4 vezes. Né? Então, ó, 5 vezes... Deixa eu apagar esse vezes aqui, ficou horroroso. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 vezes 5, 625. Nossa, professor, mas eu vou ficar maluco, eu nunca vou conseguir fazer essa conta de cabeça. Não tem problema, arma a continha e faz a continha no papel, tá certo? Então, ó, aqui também é uma potência. Agora na forma explícita, aqui ela ainda está na forma implícita, né? Então vamos lá, ó. Isso aí, cada autor escreve de uma maneira, tá, gente? Assim, eu considero os dois como potência, acho que não há um problema muito grave nisso aí, não. Beleza? Como é que eu escrevo isso aqui, ó? Leitura, então. 5 elevado a 4. Como é que eu leio? Então eu vou dizer que é 5, né? 5 elevado a quarta potência. Então, a partir do 3, né, você vai utilizar o número ordinal, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Então, só a partir do quarto. Então, ó, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, assim por diante. Em geral, a gente não costuma utilizar expoentes muito grandes. Por quê? Porque quando o número tem um expoente muito grande, o resultado dessa conta também é um resultado absurdamente gigante. Você viu aqui, né, que agora eu botei 5 elevado a 4 e o número já foi para onde? 625, né? Já deu um número bastante grande.
Sim, usei dois números pequenos, o 5 e o 4, que são números pequenos, menores que 10. E o resultado já deu 625. Né? Então, assim, o número pode ficar absurdamente grande. Né? Se você fizesse, sei lá, 9 elevado a 9, que não são números tão grandes assim, né, você teria um número extremamente grande. Agora, é importante, muito importante, tomar um cuidado, que é gigantesco, que muita gente não tem. Tá? Então, ó, cara, cuidado mesmo, isso é muito importante. Então, ó, circula aí, anota no seu caderno se for o caso. 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2. As pessoas acham que é a mesma coisa. E elas acham que é só multiplicar 2 vezes 3, 6. Não é isso. É o 2 repetido 3 vezes na multiplicação. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Aqui é o 3 repetido 2 vezes na multiplicação. 3 vezes 3. Tranquilo? Então, ó, o que seria isso aqui? Ó? Seria 2 vezes 2 vezes 2. A gente até calculou em cima, né? Que é 8. Que é diferente de 3 vezes 3. Ó. Em alguns casos, essa relação até pode ser igual, mas nem sempre essa relação é igual. Na verdade, na maioria das vezes não é igual. Tá? Então, ó, 3 vezes 3 é 9. Se você souber qual relação é igual, né, que número elevado a outro tem essa relação de igualdade, ou seja, A elevado a B igual a B elevado a A, então deixa aí nos comentários a sua observação. É bastante interessante para as outras pessoas também verem aí que existem números que isso aqui funciona. Mas em geral, na maioria das vezes, isso não é verdade, tá, gente? Porque a gente tem que fazer essa conta aqui, pode calhar de dar o mesmo resultado, mas não é porque é 2 vezes 3 e 3 vezes 2, não é por causa disso, tá? Porque quando você faz isso aqui, né, faz a expansão da potência, você consegue ter o mesmo resultado, mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes não é igual. Não é que nunca é, mas na maioria das vezes não é. Tá? E cuidado, porque as pessoas costumam fazer, aqui ó, elas costumam fazer o seguinte, ó, elas fazem 2 elevado a 3 igual a 6, porque faz 2 vezes 3. E 3 elevado a 2, 3 vezes 2 que é igual a 6. Não façam isso, beleza? Não façam isso, porque senão você vai fazer tudo errado, tranquilo? Então, bom, vamos continuar. Eu tenho duas propriedades importantes para mostrar para vocês. E elas vão decorrer do que a gente acabou de ver. Né? Então, olha só. Então, a propriedade 1 é a propriedade da multiplicação. Tá? Existem mais propriedades, mas eu vou mostrar só duas aqui hoje. Né? Então, eu vou fazer uma multiplicação de potências da mesma base. O que quer dizer isso, Romulo? Então, eu vou pegar duas potências que têm a mesma base e vou multiplicar essas potências, né? Então, o que vai resultar nisso aí? Se você entendeu o que eu quis dizer, né, com as potências, você vai entender o exemplo e vai ser muito simples. Veja bem, ó. Imagine que eu tenho aqui 2, né, elevado a 4, por exemplo. Vamos fazer aqui expoente 4 com outra cor. Vou fazer aqui com vermelhinho. 2 elevado a 4. Agora, eu vou multiplicar esse camarada aqui por 2 elevado a quinta. O que vai dar isso? Então, olha só. Primeira coisa, ó, 2 elevado a 4 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vou fazer isso 4 vezes, né? Então, ó, 2. Vou fazer de vermelho porque a potência é vermelha, tá? Só para você identificar o que eu estou fazendo. Vezes 2. Aí depois eu vou multiplicar isso por 2 elevado a 5. Só que agora ele é quem? Ele é o verde. Né? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então, quanto é que vai dar isso? Veja bem. Repara, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por diante, eu tenho 4 do vermelho e tenho 5 do verde. Então, no total, eu tenho quantas repetições aqui? Ó? No total, tenho 9 repetições. É ou não é? Se eu tenho 9 repetições, o que acontece? É como se o meu expoente fosse 2 elevado a 9, já que a base é toda igual. Né? Então, o meu expoente aqui ó, é 9. Então, a minha potência é 2 elevado a 9. Então, veja bem. Ó,
Eu falei que o meu expoente era 2 elevado a 9? Não, né? O meu expoente é 9, né? E minha potência é 2 elevado a 9. Então, 2 elevado a 9. Da onde vem esse 9? Foram esses 4 mais esses 5. Né? Então, repara, ó, foram 4 vermelhos com 5 verdes. No total deram 9. Como todos têm a mesma base, eu posso colocar todo mundo, né, numa base só e utilizar um expoente só para os dois. Né? Então, eu transformo quando a base é a mesma. Repara que isso só foi possível porque a base era a mesma. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, não seria possível fazer isso. Tá certo? Existem outras propriedades, mas essa propriedade não é aplicável se a base é diferente. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? Posso escrever que 2 elevado a 9, né, ele foi proveniente de onde? De 2 elevado a 4 mais quanto? 2 elevado a 4 mais 5, é ou não é? Mentira ou verdade isso? Verdade, né? Então, 2 elevado a 4 mais 5. Foi isso que originou o 9. Então, a gente pode escrever a propriedade na seguinte maneira. Se eu tenho uma base qualquer, tá? Se eu tenho uma base qualquer, vou fazer a base diferente de 0. Né? Então, ó, vamos fazer a base aqui diferente de 0. Se bem que ela pode ser 0 também. Assim, o problema de ser 0 é que em cima pode ser 0 também. Né? Mas vamos fazer aqui a base diferente de 0. Então, se eu tenho ó, a elevado a n vezes 1a elevado a m, então isso quer dizer o quê? Que esse a está se repetindo n vezes na multiplicação. E esse a aqui está se repetindo m vezes na multiplicação. No final das contas vai acontecer a mesma coisa aqui. Vão ter n a's, né, aqui, e m a's aqui. Quando eu somar tudo, vai ter o quê? N mais m a's, né, repetidos. Então isso aqui é igual a a elevado a n mais m. Beleza? Eu só coloquei aqui o a diferente de 0, na maioria dos casos ele funciona, porque se fosse 0 elevado a 0, a gente tem um problema, tá? Mas se for, sei lá, 0 elevado a 5 vezes 0 elevado a 6, funciona também, tá? Você teria 0 elevado a 11, 0 vezes 0 vezes 0, né? Dá 0. Bom, então vamos lá. Vou falar agora sobre a segunda propriedade, bem parecida com essa, tá? A propriedade 2, ela vai falar o quê? Ela é quase que a mesma ideia, só que agora ela é a ideia da divisão, tá? Então, na propriedade 2, né, a gente vai fazer uma divisão de potências de mesma base. Então, divisão de potências com a mesma base. Né? E o que isso vai resultar? Você já deve ter notado o que aconteceu com a multiplicação. Né? Então, agora, o que vai acontecer com a divisão? Veja bem, ó. Imagine que eu tenha 2 elevado a 7, 2 elevado a sétima potência, dividido por 2 elevado à quarta potência. Vamos fazer igual da outra vez? Vamos colocar aqui um número coloridozinho, só para a gente conseguir observar. Né? Então, vou colocar o 7 aqui, ó. Vou colocar o 7 aqui vermelho e vou colocar o 4 aqui verde. O que vai dar isso, gente? Olha só. Repara, o 2 elevado à sétima potência, agora eu vou fazer ele de vermelho. Vai ficar ó, 2 vezes 2 vezes 2. Vou repetir 7 vezes, né? Já tem 4. Ops. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, ó, eu vou colocar agora o 2 elevado à quarta, né? Então, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Beleza. O que vai dar isso como resultado? Como todo mundo está sendo multiplicado, né, um pelo outro, então eu posso simplificar. Né? A divisão de frações eu posso simplificar desde que todo mundo esteja multiplicado, ou que eu coloque todo mundo em evidência. E aí eu divido os multiplicadores que colocarem em evidência. Né? Mas isso aí é uma outra questão. Tá? Então vamos aqui ó, fazer o seguinte, vamos fazer a simplificação. Então vou cortar um 2 de baixo com um 2 de cima. Um 2 de baixo com um 2 de cima. Um 2 de baixo com um 2 de cima. Um 2 de baixo com um 2 de cima. Sobraram quantos? Sobraram 3. Né? Então
o meu resultado foi 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, né? Agora, repara bem, 2 elevado ao cubo, por que deu 3 aqui em cima? Repara bem, qual é a relação que tem desse 7 com esse 4 para dar 3? Muito bem, é a subtração, né? Repara, o que aconteceu? Eu tinha 7 em cima, eu tinha 4 embaixo. Eu fui cancelando um de cima com o de baixo, ou seja, eu fui diminuindo a quantidade de 2 que tinham em cima, de acordo com a quantidade de 2 que tinham embaixo. Então, fui cancelando ó, um com o outro, um com o outro, um com o outro, um com o outro. Sobraram quantos? Sobraram 3, né? Então, 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que dá quanto? Né? Isso aqui foi proveniente do quê? Foi 2, né? Elevado a 7 menos 4, tá certo? Então, 2 elevado a 7 menos 4. E o que é bem bacana nisso, né? É que eu posso fazer uma regrinha para isso. Então, ó, se eu pegar A diferente de zero, imagina que eu tenho aqui ó, o A elevado a N, tá certo? Dividido por A elevado a M. É a mesma coisa disso aqui, ou seja, o A foi repetido N vezes e o A foi repetido M vezes. No final das contas, eu vou cancelar os MAs que eu tenho embaixo com os MAs que eu tenho em cima. E o que sobrar, né, vai ser o meu resultado. Ou seja, o que sobrar dos N, né, As que eu tenho. Tá certo? Depois a gente vai ver quando embaixo tem mais do que em cima, né? E a gente vai ter um número negativo. Mas a ideia é a mesma, né? Então, a mesma coisa. Então, ó, isso aqui vai ser A elevado a N menos M. Então, da mesma forma que a gente fez lá, somando aqui, a gente diminui. Então, divisão de potências de mesma base, o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes, né? Se eu for pensar na multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Tranquilo? Agora vamos voltar aqui, ó, que a gente tem um bizu muito grande agora. A gente sempre aprende que qualquer número elevado a zero, exceto zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por exemplo, o teu professor diz assim, mas 5 elevado a zero é quanto? 5 elevado a zero é igual a 1. Por que isso acontece? Imagine que eu dividisse 5 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Se eu fizesse as contas, 5 elevado a 3 é 125. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 elevado a 3, 125. 125 dividido por 125 dá quanto? Dá 1, né? Então, o resultado disso aqui claramente é 1. Tá? Então, o resultado disso é 1. Mas, se a gente levar em consideração isso aqui, ó, a base é a mesma, 5 e 5. Mas o expoente também é o mesmo. E eu posso diminuir, ó, 3 menos 3. Quando eu fizer 3 menos 3, dá quanto? Dá 0, né? Então, isso aqui vai dar 5 elevado a 0. Por isso que 5 elevado a 0 é quanto? É 1. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido aí. E até o próximo vídeo dessa sequência, quando a gente vai falar sobre mais algumas propriedades. E a gente vai começar a trabalhar também com a radiciação. Tranquilo? Então, meninas, eu vou ficar devendo todo o material para vocês hoje, mas eu vou fazendo eles semanalmente. Tranquilo? Aquele abraço aí para vocês. Até um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique na nossa logo e se inscreva no nosso canal. O próximo vídeo desta série também se encontra aí embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo também as nossas publicações. Aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.